Então, a pergunta que eu vou te fazer hoje é a seguinte: você tem ideia do quão narcisista você é? Não o outro, a mãe, o tio, a tia e tal, tudo bem. Você, né? Para isso a gente tem que se perguntar algumas coisas, entender algumas coisas. O que é o narcisismo? O que a gente chama de narcisismo? O que é a ideia de luto narcísico? Tipo, você fez o luto narcísico, até que ponto ou não? Quais são os tipos, as modalidades de experiência do seu narcisismo? E, por último, assim como o brinde, o final da coisa e tal, é o seguinte: como é que você faz para um pouco revisar essa posição narcísica? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, então acho que potencialmente esse é dos vídeos mais importantes desse canal aqui. É uma ideia, assim, uma questão que aparece muito mesmo, a posição do narcisismo, assim, em muitas falas, em muitas histórias, da autoescrita, em muitos lugares. É um vídeo que foi muito pedido em função do penúltimo vídeo, que é o Manual Mínimo dos Afetos. Lá, num dado momento, eu faço uma relação entre o luto narcísico e a possibilidade de brincar a sua dominância, que é onde a gente vai chegar hoje. Se tudo der certo, a gente vai passar por vários conceitos e se perguntar coisas aí, chegar nessa espécie de resposta possível, de saída possível. Então vamos lá. Aqui o índice, tudo que eu disser tá na descrição aí embaixo, então não se preocupa se alguma coisa tipo não entendeu e tal, tá aí embaixo. O que ele tá falando tá aí embaixo. O vídeo que eu citar tá aí embaixo, não se agonie. E tem o índice, tá no player aí do seu vídeo também, então você pode, na hora que você quiser, voltar, se precisar, se perder e tal, volta pro índice e você recupera as coisas, tá? Então a gente vai com calma assim. Eu vou fazer hoje um esquema que eu não vou abrir todos os conceitos de narcisismo ou as discussões, as diferenças conceituais em relação ao narcisismo. Eu vou indicar embaixo algumas leituras importantes para você, tá bom? Tem algumas coisas que são legais para você ler, se você quiser. Fundamentalmente o Freud, que é a introdução ao narcisismo. Tem o Green também e tem o Balint também. E eu vou colocar também uma pesquisa da NYU recente sobre o narcisismo, que pode interessar se você quiser saber mais sobre isso. E um vídeo no qual eu falo sobre narcisismo e eu dou mais detalhes sobre esse conceito, discuto mais e melhor esse conceito. Então, hoje a gente vai pensar assim de maneira bem simples até a gente chegar no que realmente importa pra gente, que é como é que a gente sai dessa encrenca na qual a gente está metido no nosso narcisismo, nas relações, nas dinâmicas narcísicas, narcisistas, enfim. Cortando muito assim, fazendo uma síntese assim muito radical, a ideia do narcisismo está ligada a esse momento assim no nosso desenvolvimento, no qual a gente começa a se perceber como sujeito. Essa é uma palavra importante. A gente começa a se perceber como sujeito das nossas necessidades, né? E começa a vislumbrar esses outros troços que existem no mundo, que são os objetos de satisfação das nossas necessidades, né? Então, a gente começa a fazer de alguma forma essa diferenciação, assim, eu tô aqui, o que eu preciso tá lá. Em que ponto que isso acontece? Isso é muito discutível, é exatamente aí que eu não vou entrar. A ideia de narcisismo primário, não, ou antes da concepção do ego, não, eu não vou entrar nisso hoje, a gente vai tentar se concentrar no que, na minha opinião, interessa pra gente agora, para entender o que a gente tem que entender. Mas então, tem aí essa percepção das suas necessidades, e aqui a gente não está falando das pulsões da psicanálise, a gente está falando das necessidades básicas, fundamentais, que vêm da neurociência, tá? Então, se você quiser entender, o vídeo está aí embaixo, 7 afetos fundamentais, e também o Manual Mínimo dos Afetos, que são os 2 guias, eu acho, aqui nesse canal, são os paradigmas que a gente usa na autoescrita, tá bom? A autoescrita é esse processo de pesquisa de você mesmo, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Assim, que a gente faz aqui no canal. Tá? Então, se você não conhece a autoescrita, clica aí embaixo para você entender o que é a autoescrita, tá? Tá o videozinho sobre a autoescrita, tá aí embaixo. Mas enfim, então você tem esse momento aí de começar a reconhecer essas necessidades, né? E objetos de satisfação. O que quer dizer objeto de satisfação das necessidades? Então, por exemplo, você tem fome, você pensa um objeto de satisfação dessa sua necessidade aí. Esse objeto está ligado a uma memória, né? Uma construção de referências em relação a outros objetos que satisfizeram a sua fome. Então, quando você pensa fome, pensa pizza, chocolate ou o que seja, tem uma construção de memória aí, tá?
Quando você pensa necessidade de dormir, você pensa cama, preciso deitar e tal. Aí não tem exatamente um objeto, né, de satisfação, mas tem uma cena de satisfação. Importante, essa cena não envolve necessariamente uma outra pessoa, né? Ela envolve um objeto, um lugar, um locus, um campo de satisfação, uma maneira de satisfazer aquilo ali, né? Então a gente pode diferenciar aí já necessidades que não precisam de outros objetos para satisfazer, tipo vontade, necessidade de fazer xixi. Eu não preciso de nenhuma outra coisa fora o meu xixi, né? Fora, enfim, fazer xixi. Vocês entenderam? Necessidades que precisam de outros objetos, então eu preciso comer alguma coisa ou beber alguma coisa, eu preciso de alguma coisa que eu vou botar para dentro aqui, né? E aí que a gente começa a falar das complexidades que importam para o nosso vídeo de hoje, necessidades que precisam de objetos que são também sujeitos. Então, a gente está falando aí de uma assim, problemática do sujeito-objeto, né? O sujeito é aquele que conjuga o verbo nesse sentido, né? Eu quero isso e isso aí é o objeto. Eu preciso disso aqui é o objeto, né? Só que no nosso mundo, assim, na nossa vida, a gente precisa de outros objetos que são também sujeitos, né? Eu gosto dele, né? O ele também é um sujeito que conjuga verbo. Só isso aí a gente poderia parar o nosso vídeo aqui para pensar sobre isso, né? O ele também é um sujeito que conjuga verbo. O outro, né, o nosso outro objeto da satisfação da nossa necessidade também é um sujeito. Essa é a complicação básica na qual a gente está metido, né? Então tá, quando a gente fala dessas necessidades que envolvem essa percepção e essa dinâmica e essa alternância de posições, a gente está começando a entender os problemas do narcisismo, né? Se eu estou dizendo que o narcisismo é quando você começa a compreender a sua posição de sujeito ou a experimentar de alguma forma essa posição, a experimentá-la, essa posição, a saída do narcisismo teria a ver com compreender uma possibilidade de alternância, mas vamos chegar lá com calma. Vamos entender, pensando na perspectiva da neuropsicanálise e da autoescrita, que quando a gente vem ao mundo, a gente tem esse primeiro objeto, esses primeiríssimos objetos, que vão satisfazer as nossas necessidades, né? Então vamos pensar na mãe, tá? Bebê e mãe e bebê, beleza? Essa mãe é como que o objeto de satisfação de muitas coisas para esse bebê, mas esse bebê precisa ser o objeto de amor desta mãe, percebe? Então, a mãe, vamos lá, o bebê e a mãe, né? A mãe é o objeto de satisfação de necessidades do bebê. Mas para que isso aconteça, esse bebê tem que ser objeto de amor da mãe, de satisfação da necessidade da mãe de amar ou de cuidar, como a gente fala na autoescrita, que a gente poderia pensar que a necessidade de cuidar seria uma espécie de estereótipo possível para o amor, né? Necessidade de cuidar do outro, do filho, tá? Então, para que eu tenha as minhas necessidades satisfeitas, ou seja, para que eu seja sujeito dessa história, eu preciso ser objeto desse outro. Então, aí você começa a entender uma espécie de paradoxo que se instaura na nossa vida várias vezes, em dinâmicas, né, diversas, distintas, mas que tá nesse jogo aí, né? Então, quando eu grito aqui para ser o sujeito, a gente está apontando para a conexão com o que a gente trata na autoescrita como uma necessidade de dominância, né? Precisa ser sobre mim, isso precisa ser sobre mim, eu preciso ser o centro, né? A minha vontade tem que vir primeiro, entendeu? Tem que ser sobre ela, a coisa gira em torno de mim. E é muito natural que seja assim nesse primeiro momento, é necessário que seja assim, porque senão você não sobrevive, se você não gritar falando, me dá meu peito, me dá meu leite, me ajuda a dormir, porque nesse momento esse bebê não consegue várias vezes dormir sozinho, ou me limpa que eu tô sujo, que ele não consegue se limpar sozinho. Então, se ele não berrar e exigir, assim, fizer um negócio, um trabalho dele para exigir que ele seja o centro, ele não consegue, muitas vezes, nada na vida. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser objeto, né? Ele tem que ser objeto e a gente fala da necessidade de ser amado. Por isso que a necessidade de ser amado vem em voz passiva na autoescrita, né? Muito importante de entender isso. Não sei se... Me fala se está dando para chegar esse esquema aí, essa questão. Então eu tenho que ser o sujeito, mas eu tenho que estar também na voz passiva da minha necessidade de ser amado, né? Putz, que enrosco, né? Como é que faz isso, né? Então, eu tenho que também reconhecer esse objeto como sujeito para que eu consiga negociar com ele que ele me dê o que eu preciso, mas que eu dê também para ele algo que ele precisa, né? Então, essa posição que recusa muitas vezes essa percepção e que não tem, quando criança, a capacidade de perceber isso, porque muitas vezes o bebê não tem
condição de perceber isso, de fato, de pensar, realmente eu tenho que compreender os limites dessa relação aqui, os limites dessa outra pessoa aqui, ele não tem condição de perceber isso. Essa é a posição narcisista, assim, né? Essa é a posição narcísica, vamos dizer assim, fundamental. Beleza, então tá. Então a gente consegue entender isso, como dá para entender, ela é saudável e necessária, né? Não tem ninguém que venha ao mundo sem estar autocentrado nesse sentido. E não tem, simplesmente não tem. Tem que estar. Só que tem que desviar, tem que poder desviar depois. Porque na vida, quando a gente vai caminhando a partir daí, a gente tem que conseguir reconhecer os limites da realidade, né? A gente sempre vai ter essa fantasia de que a gente é o centro e essa impressão de que a gente é o centro, mas a gente tem que conseguir reconhecer os limites da realidade. Por quê? Por que a gente tem que? Essa é uma questão séria. Porque senão a gente não consegue criar ferramentas para lidar com a realidade e ter alguma chance de conseguir o que a gente precisa, entendeu? Se a gente não entende que a gente não é o centro do mundo, que o mundo não foi construído ao nosso redor, se a gente não consegue compreender isso, a gente não consegue lidar com essa realidade de fato e tentar conseguir quando possível o que a gente precisa. E a gente então retorna para uma espécie de protesto narcísico. Então a gente não faz o luto narcísico nesse sentido, né? Eu não aceito que eu não sou o centro. Veja, isso não acontece assim, fiz o luto narcísico, virei maduro, resolveu tudo tal. Não acontece assim, a gente vai e volta nessa posição. A gente, quando está mais ameaçado de amor, por exemplo, mais abandonado, a gente retorna para essa posição. E cada um retorna para essa posição de uma maneira, né? Isso é que é importante. A base da posição é a recusa de que você não é o centro. Essa é a base da posição narcísica, assim. Eu tenho que ser o centro, eu preciso ser o centro, eu sou o centro, né? E essa recusa é a base da questão. Como que você vai recusar? Vai variar muito de pessoa para pessoa em função da maneira como essa relação sujeito-objeto, sujeito-objeto, objeto-sujeito se deu no começo, né? Na qual você era o sujeito das suas necessidades primeiras ali, fundamentais, e ao mesmo tempo objeto desse amor, desse cuidar do outro, né? A maneira como isso se deu, a dinâmica dessa formulação desse vínculo vai estabelecer também, não diretamente, mas também o retorno para o seu narcisismo. Então você pode retornar para o seu narcisismo, e a gente vai pensar sobre os tipos disso, e aí você vai agora começar a pensar, me enquadro nisso aí, faz sentido isso aí para mim e tal. Por exemplo, eu posso retornar para a posição narcísica quando a realidade me nega alguma coisa e eu não consigo compreender que isso simplesmente é a maneira como as coisas funcionam. Às vezes não dá certo, às vezes não funciona, às vezes o outro não vai te amar, por exemplo. Eu não compreendo isso, não é aceitável para mim. Eu, como criança, narcisista lá e tal, penso, é sobre mim. Então há algo de errado em mim que gera essa não vinda do amor. Há algo de errado, há algo que pode ser corrigido, né? E aí a gente falou muito aqui já sobre isso. Há algo que eu tenho que corrigir, há algo que eu tenho que desinadequar, né? Porque tem uma inadequação, eu tenho que desfazer essa inadequação. Então como é que eu faço? Isso é uma posição narcísica, né? Essa é uma posição narcísica. É sobre mim, há algo de errado em mim. No extremo, ela vai apontar para o eu sou o pior, né? Eu sou o pior que existe, só por isso eu não tenho amor. E eu nunca vou ter amor, né? Porque eu sou o pior, né? Então, essa formação é profundamente narcísica. Então isso é importante de pensar. Ela é muito ruim, muito pesada, um lugar muito pesado para você estar, mas ele é narcisista, esse lugar, entendeu? Ele não está lidando com a realidade, olhando para a realidade, falando o que eu consigo fazer aqui, né? Uma outra posição é uma posição assim que fala, tem que ser sobre mim. Tem que ser sobre mim sempre, né? Tem que ser sobre mim. E aí quando tem algum sinal de que não é sobre você, você nega e afasta esse sinal. Então, quando alguém te diz, mas você não é tão legal assim, você anula, você bloqueia, você faz desaparecer essa pessoa, né? Essa é uma posição profundamente narcisista também, entendeu? A gente já falou bastante sobre isso. Esse vídeo aí, que o narcisismo é o fim do amor, eu falo bastante sobre isso. E essa também é uma maneira de não conseguir reconhecer que não é assim, que você não é o centro do universo, que o universo tem vários centros, vamos dizer assim, depende da dinâmica vetorial que está estabelecida ali naquela hora. Enfim, mas então, aí você fala não, você anula as pessoas, você faz desaparecer tudo que não tudo que não reforça a sua fantasia necessária para você de que você é o centro, né? E aí as redes, como eu falo sempre, as redes sociais, isso que a gente vive aqui, dá um ganho nisso muito forte, né? A quantidade de vezes que eu leio nos comentários, por exemplo, que a minha fala agora foi perfeita ou foi errada, ou foi perfeita para mim, ou foi perfeita para você, ou não, esse eu não gostei tanto, ou esse vídeo é meu. A quantidade de vezes que eu experimento isso, para mim é muito engraçado, que é como a gente tem a sensação real hoje em dia mesmo de que aquele conteúdo tem que ser feito para mim. Ele tem que ser feito para mim. Então,
então, olha lá, o outro não, agora não foi exatamente assim, eu vou passar, eu vou seguir, né? Eu vou mudar, eu vou anular, eu vou descartar, vou seguir adiante, né? E isso para mim explica em larga medida a força que esses meios de comunicação aqui têm, né? Ele retorna para esse narcisismo. Então essa é uma outra modalidade. Uma outra forma ainda, e elas todas, a mesma pessoa pode passar por todas elas, entendeu? Às vezes a gente fala de narcisismo, essa pesquisa da NYU que eu apontei, ela fala de narcisismo grandioso e inseguro, ou a gente fala de narcisismo positivo e negativo, mas uma mesma pessoa pode transitar por vários desses lugares. Às vezes a gente se fixa mais em um desses locos, assim, um desses lugares, e fica mais identificado com ele, porque ele tem mais a ver com essa que foi aprendido lá nessa primeiríssima relação, nas primeiríssimas relações, mas várias vezes a gente transita por elas. Mas uma outra modalidade tem a ver com o perseguido ou a perseguida, né? Então eu tento e aí de alguma forma o mundo me diz não. E aí você fala, tá vendo? Tá todo mundo contra mim, a vida me odeia, ou é o destino mesmo, nada funciona pra mim, existe uma perseguição contra mim, como se tivesse uma entidade maior, um deus roteirista, assim, que tivesse querendo te lascar, te sacanear, né? Putz, só comigo mesmo, era só o que faltava pra mim, esse tipo de coisa que a gente fala tantas vezes, né? Tem alguma coisa contra você. Isso é profundamente narcisista, né? Porque você acredita que o mundo tá pensado para te fazer mal, para te sacanear, né? Então é uma noção de centralidade muito, muito forte, que várias vezes se conecta com de volta, não, então é porque eu sou muito ruim mesmo, porque eu não mereço, porque eu tinha que ser incrível, mas eu não sou, né? E volta para aquela posição lá que você tenta então se culpar pelo mundo não te dar o que você precisaria que ele te desse, né? De novo, eu tenho que ser o sujeito da história, eu tenho que ser o protagonista da história, né? Quando a gente fala de alguém egocêntrico, né, por exemplo, quando a gente fala essa linguagem corrente que a gente usa, né, egocêntrico, que não tem a ver com o ego da psicanálise, tem a ver com essa noção de centralidade muito bruta, assim, muito radical, né? Então, enfim, esses são os tipos assim mais claros, jeitos mais claros de ver essa atuação narcísica acontecendo. Tem outros tantos, mas fundamentalmente perceba aí em você o momento que você não consegue flexibilizar. E aí quando eu falo flexibilizar, eu não estou querendo dizer se submeter, tá, minha gente? Porque você vai falar, não, mas então se flexibilizar eu tenho que estar à mercê do outro e tal. Aí a gente está falando de um outro lado dessa moeda, que é o seguinte... que também acontece, que é uma reviravolta da história, que é assim, eu só me compreendo como existente na posição de objeto, né? Porque nessa primeira relação lá, esse outro sujeito que devia cuidar de mim, ou esses outros que deviam cuidar de mim, eles estavam tão autocentrados na dinâmica deles, né? Que eu passei ali a minha vida concentrado no que eu tenho que fazer para ver se essa pessoa me ama. Então, é uma espécie de ameaça constante de qualquer deslize que você possa fazer, e você está constantemente prestando atenção no que vai acontecer, no que vai vir de lá, entendeu? Então isso é muito também importante de perceber, essa outra posição, que é uma espécie de... é um desvio do egocêntrico, né? O centro é sempre o outro, o centro é sempre o outro. Isso faz muito mal pra gente também, né? Então, o centro é sempre o outro, né? No fundo disso, isso está sempre voltado para a sua própria existência, né? Você nunca está desconectado das suas vantagens de sobrevivência, no final das contas. Você está sempre pensando em garantir a sua sobrevivência. Não é porque você não se importa com você, é porque você construiu a ideia, fez o aprendizado, né? Profundamente o aprendizado inconsciente, está automatizado esse aprendizado, como a gente fala sempre, de que você depende desse afeto do outro para você sobreviver. Então não é que você não está se importando com você, é que você está com a sua percepção inteira ligada para esse outro, né? É assim como um bebê que olha, onde foi minha mãe, onde é que ela está, cadê ela? Ela tem que vir, mas ela não vem, eu nunca sei se ela vem ou não, ela é muito instável, ela é ambivalente, ela está e não está, né? Essa coisa que a gente tem várias vezes, especialmente com figuras parentais, que não são nem isso nem aquilo, elas são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes elas são muito legais, muito carinhosas, e às vezes muito violentas ou muito alheias, esquivas e distantes, né? E a gente não sabe o que gera isso. A gente não consegue estabelecer uma lógica, uma lógica que não está clara, e a gente então está sempre ameaçado, né? Ameaçado. A nossa sobrevivência está sempre em risco, né? E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar logo adiante, tá? Então, entendendo o que é essa posição narcísica, a gente começa a se perguntar, então o luto narcísico é conseguir compreender que eu não sou o centro da história, necessariamente, né?
e conseguir estabelecer alternâncias de posição entre sujeito e objeto, né? E a gente está falando de coisas que estão sendo discutidas na filosofia desde 1600, né? Desde o Descartes, né? Então, assim, sujeito-objeto, essa história da filosofia moderna inteira, que é o que é o sujeito-objeto, como é que é possível se relacionar dentro e fora, como é que isso acontece. Mas que se mantém na psicanálise de alguma maneira, e com a neuropsicanálise, com essa compreensão das suas necessidades e dos objetos de satisfação, ela é mais forte ainda. Então o que a gente está dizendo aqui, o que eu estou dizendo para você é que para que você faça o seu luto narcísico, você tem que conseguir compreender a alternância, né? Compreender essa alternância de posição, compreender que a hipótese que você construiu lá atrás, o aprendizado que você fez sobre a realidade, que tinha você no centro, porque tinha que ter naquele momento, era a ferramenta que você tinha, as crianças acham que é sempre sobre elas, quando o sinal abre, elas acham que magicamente elas fizeram o sinal abrir. Então você compreendeu isso lá e você fez uma formulação narcísica sobre como a realidade funciona. Ela pode ser mais negativa, menos, ela pode, né, deslizar entre lugares, mas conseguir sair disso para olhar a realidade, conseguir fazer esse luto narcísico. Isso tem muita dor, né? Fazer esse processo traz muita dor, beleza? Não é simples de fazer, a gente tem que fazer e refazer e refazer e refazer. Eu não vou estar nessa posição, a minha mãe não vai me amar dessa maneira, o meu parceiro, minha parceira não vão me olhar desta maneira, mas assim, como é que eu consigo lidar com isso? Ou não consigo, ou isso passa um limite para mim do razoável, do que é a minha elevação de tensão, e não estou bem aqui de fato, então tem que buscar outros lugares, né? Mas então, esse é o processo de luto narcísico. E aí, como eu apontei no vídeo do Manual Mínimo dos Afetos, o luto narcísico tem a ver com uma saída pela flexibilidade que está ligado a dois conceitos fundamentais que a gente trabalha na autoescrita, que são a dominância, que é a perspectiva da neuropsicanálise a respeito do brincar do Panksepp. O que é isso? Vou explicar. O Panksepp, Jaak Panksepp, é o cara que criou o termo neurociência afetiva. Ele criou esse troço em 1998. E ele começou a pesquisar os afetos e ele chegou a 7 afetos fundamentais, 7 sistemas afetivos fundamentais, e um deles é o brincar. Ele vai então falar de uma necessidade de brincar, que todos os mamíferos têm, né? Essa necessidade de brincar. E tal, beleza, maravilha. Na neuropsicanálise, o Mark Solms, esses dois estão aí embaixo, tá? Fica tranquilo. O Mark Solms pegou esses conceitos, essas necessidades, e a última delas, que é o brincar, fora as outras 6, ele continua usando a palavra play, né, de brincar, mas agora ele passou a dizer, e eu concordo totalmente com ele, porque isso que aparece para mim o tempo inteiro nas pesquisas da autoescrita e nos meus atendimentos, no meu trabalho, na minha vida inclusive, no que eu olho no mundo, é que o brincar é uma saída que a natureza, vamos dizer assim, achou evolutivamente para que a dominância não virasse sempre guerra, né? Então, para que a vontade de dominância não virasse sempre guerra. Então, o Panksepp já indica que o brincar tem esse brincar, independente da espécie, ele se utiliza de uma regra, uma premissa básica, que é a regra do 60-40. Né? Então, quando a gente brinca com alguém, né, qualquer que seja a brincadeira, se tem um dominante e um mais forte e um mais fraco, vamos dizer assim, naquele jogo, naquela brincadeira, o mais forte não pode ganhar sempre. Presta atenção que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. O mais forte não pode ganhar sempre. Ele só pode ganhar 60% das vezes. E o mais fraco só pode perder 40% das vezes. Senão o mais fraco vai embora e para de jogar. Né? É a regra do 60-40. Tem um livro específico que trata muito desse assunto. Eu vou botar aí embaixo, mas eu vou até mostrar porque ele está aqui do meu lado. Estou pensando que ele está aqui. Vou pegar para mostrar. É esse livro aqui, ó, tá vendo? The Playful Brain. Tem 2 livros que chamam The Playful Brain. É esse do gatinho, tá? Enfim, esse livro aqui é super importante para entender as relações entre o brincar e a dominância. Mas o que eu estou querendo dizer, essencialmente, é que a nossa necessidade de ser o que fica por cima, ou seja, de ser o que tem as necessidades atendidas, ou seja, de ser o sujeito daquela história e não o objeto, essa nossa necessidade ela é modulada na natureza pelo brincar. Então os gatos brincam, os cachorros brincam, cada um brinca de um jeito, mas os humanos brincam, tanto os bebês brincam de fazer cosquinha com o pai, ou eu faço cosquinha no meu filho, por exemplo, quanto a gente vai brincando de outras coisas ao longo da nossa vida, pique-esconde, polícia e ladrão. A gente ainda brinca de polícia e ladrão? Bom, mas é um exemplo, eu brincava muito disso, né? Qualquer que seja o jogo, a ideia é que você sempre tem uma posição de dominância, um dominante e um dominado, vamos dizer assim, e essa posição tem que se alterar.
tem que se alternar. Essa posição tem que se alternar, senão o jogo acaba. Então, esse sujeito aqui se obriga a entender que o mais fraco precisa ser mais ou menos respeitado. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a saída que a natureza já propôs para a dominância, né, para o seu narcisismo nesse sentido, que a gente está aqui juntando esses termos, um da psicanálise, que é o narcisismo, e um da neurociência afetiva e da neuropsicanálise, que é a dominância. Né? Então a gente está fazendo essa junção. Mas a saída para esse narcisismo vem proposta já por esses milhões de anos de como é que chama? Seleção natural, vem através do brincar, da flexibilidade. Tá? Então eu conseguir entender, compreender que para a brincadeira continuar, eu vou ter que poder alternar. Senão a brincadeira vai parar e isso é pior para você. Não é porque você é uma pessoa boa que você vai fazer isso. Não é porque você se preocupa com o outro que você vai fazer isso. A moralidade, inclusive, não entra nesse assunto todo aqui. Moralidade, ótimo. Sua religião, ótimo. Isso não importa aqui. A moralidade também é uma construção de uma representação que tem a ver com tentar garantir o vínculo, tentar garantir a sua necessidade de ser amado. Porque se você rompe os padrões morais, o superego e tal, você vai jogado na sarjeta, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Mas, enfim, a alternância passa pelo brincar. Entendeu? E essa é a saída. É conseguir aprender a brincar com as suas frustrações, com os momentos nos quais você não é o sujeito, com os momentos nos quais você topa alternar a posição e ser o objeto do outro para que aquele vínculo fique ali, para que aquilo se estabeleça ali. E é maravilhoso a complexidade bioquímica disso, não precisa entrar nisso, esse livro trata disso, o Panksepp também, vou botar o Panksepp aí, mas a quantidade de coisas que acontece no nosso cérebro durante o brincar, né? É uma mistura de muitos sistemas acontecendo ao mesmo tempo. É muito legal. E depende de vínculo, e depende de outras coisas. Mas aí tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, guardem isso para vocês entenderem. Ah, tá, mas é só brincar? Não, não é só brincar, porque só brinca, os filhotes, porque é quando mais se brinca, depois a gente vai parando de brincar ao longo que a infância vai passando, a gente passa a brincar mais sério, e a disputar mais sério, e a fazer mais guerra, mas enfim, a gente só brinca quando a gente está descansado, alimentado e amado. Cuidado nesse sentido, né? E não está em risco. Quando a gente não está em risco. Qualquer animal que esteja numa dessas condições não consegue brincar. Então é muito interessante. Você só brinca quando as suas necessidades outras estão satisfeitas. Qualquer espécie, tá? Isso é muito legal. E o humano também, né? Então, a gente tem que conseguir pensar que a gente tem que tentar construir uma vida mais ou menos razoável. Eu sei que é difícil isso, porque olha a lista que eu fiz, né, das coisas que são necessárias, mas tentar construir uma vida mais ou menos razoável para que a gente possa tentar alternar as nossas posições. Entendeu? Então, de alguma forma, você tem que estar sentindo que os seus vínculos estão mais ou menos funcionando. Não estou falando de amor romântico, tá? Estou falando de vínculos em geral. Não estou falando da sua família, que é com quem você quer ser admirado e tal, porque várias vezes lá não vai funcionar. Se funcionar, ótimo, mas se não funcionar, você tem que buscar outros, né? Outros campos de vínculo, entendeu? Você vai precisar disso. Você vai precisar fazer isso, senão você não vai conseguir estabelecer essa alternância. E você vai estando ameaçado em qualquer um desses campos, se a sua sobrevivência estiver ameaçada em qualquer um desses campos, você não consegue ter espaço para brincar. Então, nesse sentido, é importante que se entenda, o nosso narcisismo várias vezes é um mecanismo de defesa. Como a gente já falou, vou botar os vídeos sobre mecanismo de defesa aí. Por exemplo, quando você tem o seu vínculo ameaçado, você retorna para o narcisismo. Você fala, mas é só comigo que isso acontece mesmo? Ou você briga, ou você quer matar o outro que não te dá o que você queria ter, né? Ou então você fala, mas eu realmente sou uma pessoa péssima. Então, você dá um jeito de explicar isso retornando para o narcisismo. Então, se você não tem minimamente vínculos saudáveis estabelecidos, a chance de você sair desse narcisismo e ter mais flexibilidade em relação à vida é muito menor, entendeu? Então, você tem que conseguir buscar isso. Gente, então, estava vendo o vídeo que eu mesmo fiz aqui, editando o vídeo, e tem um problema na minha argumentação que eu queria falar com vocês, que eu acho que é importante. Estou dizendo o seguinte, né? Para você ter vínculos saudáveis e sair dessa posição narcísica, você tem que poder flexibilizar, né? E o caminho para flexibilizar seria o brincar, né? Estou defendendo isso e faz sentido, verdade, tá? Só que eu digo, para brincar você tem que ter vínculos saudáveis. E aí o que a gente está vendo aí é um argumento circular de alguma forma, né? É o que a gente chama em filosofia de petição de princípio. Então, muito embora faça sentido o que eu estou dizendo aí, faz sentido, é verdade, a gente tem que conseguir entender como é que faz para fazer isso, para romper
essa estagnação, ou esse fechamento em uma coisa que não se transforma, e poder fazer essa circularidade se movimentar, vamos dizer assim. E isso tem a ver com uma coisa que eu não falei nesse vídeo, claramente, que é o prazer do brincar, né? O brincar em si, a dominância traz prazer, na vitória, o orgulho, né? Eu consegui, cheguei lá, o sucesso, pá, foi do meu jeito, é lógico que traz prazer, todo mundo conhece o prazer da vitória. Mas o brincar em si, não necessariamente a vitória, mas o processo do brincar traz prazer. É um prazer que é diverso, isso é muito interessante, vocês podem ler no Punk Supply, eu vou botar a referência aí embaixo. Mas é um prazer que é ao mesmo tempo dopaminérgico, é um prazer que ele também é opioide, ou seja, endorfinas, assim, porque está ligado ao vínculo, né? No brincar se encontra vínculo e relaxamento, e é um prazer endocannabinoide também, né? Tem muitos sistemas ativados no brincar. Bom, acho que você já brincou, você sabe do que eu estou falando, né? Então, o prazer do brincar é fundamental para entender essa circularidade que aos poucos se retroalimenta para sair de si própria, vamos dizer assim, né? Então você consegue encontrar um vínculo no qual você tenha minimamente confiança, um pouquinhozinho, e aí você consegue brincar. E aí, quando você consegue brincar, você entende essa alternância de posição um pouquinho, e aí você se sente mais seguro para poder alternar essa posição, e aí você constrói vínculos mais saudáveis um pouco, porque está conseguindo alternar, e isso vai movimentando essa circularidade, não mais como uma petição de princípio, mas como um movimento de riqueza, né? Um movimento de criação, um movimento de transformação. Isso tem a ver com o processo terapêutico também, né? Com o processo de aprendizado, mas isso acontece em muitos níveis. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, pensando esse movimento de transformação, né? A partir desse prazer do brincar à dominância, tá? Mas eu queria deixar claro isso aí, que eu fiz essa argumentação que é um pouco fechada em si mesmo, e meio, bom, você tem que brincar para poder sair, para poder ter vínculos saudáveis, e você tem que ter vínculos saudáveis para poder brincar. Bom, tostines. Tchau, gente. Obrigado. Até já. Agora, vou repetir uma questão. Por que é importante? Você fala, deixa eu ficar no meu narcisismo aqui, né? Deixa eu ficar aqui na minha rede do meu jeito e tal e tal. Por que é importante você conseguir desviar desse narcisismo, né? Por uma razão assim simples e doída. O mundo não foi feito para você. Não foi. Entendeu? Então, para conseguir o que você precisa, que está no mundo, que está nos objetos do mundo, para conseguir o que você precisa ter para sobreviver, você vai precisar compreender isso. E vai precisar conseguir se adaptar à realidade da existência, do mundo exterior, dos outros objetos. Senão você não vai ter o que você precisa. Você vai ficar fechado nessa rodinha de hamster aí, que é esse lugar aqui no qual a gente está, que a gente sente que a gente está gerando a coisa, mas não é bem assim, e você não vai conseguir satisfazer suas necessidades. E aí você vai ficar ansioso, deprimido, agoniado, triste, angustiado, sem muito bem saber por quê. Porque você não está indo para o mundo, e para ir para o mundo a gente tem que conseguir se retirar dessa posição fundamentalmente narcísica, entendeu? Então, espero que tenha dado para compreender. Não é porque é legal fazer isso, é porque é necessário fazer isso. Tá? Me diz aí onde que você acha que você se enquadra nessas posições narcísicas, se faz sentido isso, como é que você reconhece isso? Quando eu percebo que eu não sou o centro, né? E como é que eu respondo isso, né? Quando eu percebo que eu não tenho o que eu preciso, eu me coloco no centro de alguma forma fantasiosa. E me diz se dá para entender a lógica do brincar, né? A necessidade do brincar e como é que a gente faz para construir essas condições para poder brincar, né? Isso aqui para mim, por exemplo, é um campo de construir condições para poder brincar. De certa forma, eu penso isso nos meus atendimentos e tal, que quando eu consigo minimamente brincar, quando a gente consegue brincar, quando eu estou atendendo alguém que eu consigo brincar de algum jeito, a gente está caminhando para um campo de mais saúde, nesse sentido, sabe? De retirada do narcisismo e de mais possibilidade de flexibilidade, de tentativa no mundo. Tentar de novo, falhar melhor. Para você tentar, você tem que conseguir estar flexível em relação ao mundo, entende? É isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê na live da Autoescrita no sábado, às 11 horas, tá bom? Até lá. Tchau.